Bom, pessoal, tudo bem? Vamos voltar agora com a live da Bárbara Lafranc. Como eu expliquei, a live anterior foi um pouco para ela apresentar um pouco os projetos dela. E nessa live de agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com as perguntas de vocês. Eu vou abrir o espaço para vocês perguntarem, para tirarem as dúvidas com a Bárbara. Claro que eu vou selecionar o que foi perguntado, até porque, para não ficar redundante, não ficar um monte de coisa. Mas eu estou achando muito legal, estou achando o conteúdo super rico. Sumiram, todas as perguntas somem, Rodrigo. Infelizmente, quando eu encerro a live, tudo que foi mandado nessa live, eles aparecem. Geralmente eu faço aquele box de perguntas antes, para vocês mandarem, porque aí fica fixo para mim. Enfim, a gente refaz agora e aí vamos tentar, de certa forma, responder tudo. Para quem está perguntando, oi Bárbara, tudo bem? Eu não lembrava como eu tinha entrado da outra vez, eu estava batendo a cabeça para entrar aqui agora. Pessoal, deixa eu só explicar isso antes que comece a me enlouquecer aqui com as perguntas nos comentários. As perguntas enviadas na interrogação, tá? Tem uma interrogação aí, eu acho, para vocês. Porque aí eu consigo abrir, ler, selecionar e passar para a Bárbara. Se vocês fizerem nos comentários, as pessoas estão respondendo outras coisas, falando de outros assuntos, mandando joinha, falando que estão apaixonados, etc e tal. E aí eu não consigo ler, passa, a pergunta vai escapar. Se mandar na interrogação, é fácil de eu fazer. Então, Bárbara, vamos começar essa segunda bateria aí. Uhum. Obrigado pelo tempo, eu sei que 2 horas é um monte. Vamos Nem lá. vi passar a primeira hora, menina. A gente fica falando tanto aqui, né? Ah, todo mundo fala que eu falo pelos cotovelos, eu acho que eu falo mesmo. As perguntas, elas, como eu imaginei, elas são sempre delicadas, mas eu vou colocando aí e a gente vai respondendo da medida do possível, né, Bárbara? Acho que é Tá bom. regra número um. Vamos lá. A Gabi Placo, ela respondeu um pouquinho sobre um plano de bem-estar do cavalo. Ela falou ali um pouquinho sobre uma ideia de bem-estar do cavalo. Hum, E ela quer saber se vocês têm planejado alguma coisa nesse sentido, nessa linha de bem-estar animal. tá. Bom, como dentro do nosso corpo diretor, nós temos o diretor veterinário. Esse diretor veterinário é composto pelo seu diretor, que é a principal pessoa dentro dessa estrutura, e o diretor de cada modalidade. É óbvio que esses veterinários eles vão estar trabalhando com os cavalos de sua modalidade, pensando em como desenvolver a sua modalidade, melhorar a saúde animal desse cavalo, mas o cargo de diretor veterinário, a principal função dele é mais uma função de mentor do que de qualquer outra coisa. A gente sabe que na FEI existem vários congressos, várias reuniões que só trata de bem-estar animal, que só trata do desenvolvimento animal, que só trata da saúde do animal, e a gente quase não participa disso. Então, eu quero ter uma pessoa só para ir lá buscar informação, só para ir lá estudar a respeito do que o mundo fala sobre esse tema e trazer aqui para dentro. E aí, tudo isso ele vai funcionar como uma cascatinha. Ele busca esses estudos, ele discute isso com o mundo, ele traz para cá, que distribui para os diretores de cada uma das modalidades, salto, adestramento, concurso completo e as outras modalidades, e esses, através do ensino à distância, consegue distribuir para os veterinários de todo o país. Né? Então, a gente quer usar justamente essa ferramenta do ensino à distância para disseminar conhecimento. Muito se fala e muito se estuda sobre a saúde e o bem-estar animal. Só que a gente quer ir lá na fonte buscar. Né? Então, a gente quer que o nosso diretor veterinário justamente faça essa ponte. Vá lá buscar, traga para cá, debate e estude isso com o nosso corpo para depois transmitir isso para todos os veterinários do país através do ensino à distância. Mas é Maravilhoso. aquele negócio. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa mais da natureza do que do cimento. Se eu tiver que optar em estar no meio do mato ou estar na cidade, eu fico no mato. E animal, para mim, é uma coisa muito séria. Inclusive, tem muito bicho melhor que muito ser humano, né? A gente sabe disso. As minhas cachorras são melhor que muita gente que eu conheço. Então, eu penso muito na saúde do animal. E isso é um foco que a gente vai cuidar e que a gente quer dar
com muita propriedade, sabe? Porque é aquilo que a gente estava falando, nós somos o único esporte em que a gente trabalha como um ser vivo, né? Eu não estou indo lá comprar a sapatilha, eu trabalho com um ser vivo. Então, meu principal objetivo é cuidar desse ser vivo, pensar no desenvolvimento dele e na saúde dele. Maravilha. Deixa eu dar um recadinho aqui. Eu estou abrindo as perguntas devagarinho para ir lendo e sabendo o que a gente manda. Pessoal, muitas das perguntas que vocês estão falando, ela já respondeu. Então, se eu não botar sua pergunta, é porque provavelmente ela foi falada na primeira parte da live. E aí, depois, quando a gente acabar aqui, vocês voltam lá, assistam ela toda e a gente vai andar para frente e vocês vão saber a resposta da Bárbara. Mesmo perguntas, eu vou até colocar uma aqui, você já falou disso, eu vou colocar, mas é só para exemplificar o que você está falando. Aqui o Francisco Musa pergunta qual é o projeto para derrubar as barreiras sanitárias. Seria ótimo os brasileiros terem oportunidade de se adequar, viajar, etc. Eu acho que você falou um pouco disso na primeira parte da live, né? Existe, na verdade, um projeto tramitando, que é o projeto do Mormo. Tá? Esse projeto já está tramitando, ele já está acontecendo, a FEI está participando disso, e aí eu acabei descobrindo, e se eu conseguir chegar a CBH, eu quero entrar nessa briga junto, entendeu? Eu quero entrar mais a fundo nesse projeto e ver se a gente consegue fazer com que ele deslanche de uma vez. A ideia é criar um centro de quarentena aqui no Brasil, a ideia deste projeto. Né? Criar um centro de quarentena aqui em São Paulo, para os cavalos saírem daqui, fazerem a quarentena aqui e saírem daqui. Se a gente conseguir fazer com que isso aconteça, a gente resolve um baita problema. Um baita problema. Né? É um projeto bastante grande, ele é bastante amplo. Seria antiético eu falar sobre ele agora, porque é uma coisa que não está na minha mão, então eu não quero também quebrar essa barreira ética, mas isso é um compromisso que eu quero assumir. Eu quero entrar nessa briga e eu quero tentar resolver essa briga. Da mesma forma que existe uma briga muito grande referente à tributação da importação. Né? A gente sabe que outras modalidades, como a vela consegue trazer barcos para o Brasil sem pagar imposto. Então, por que eu tenho que trazer cavalo e pagar quase o dobro do valor desse cavalo de imposto? Ninguém nunca parou para sentar e tentar discutir isso, né, com o Ministério da Agricultura, ninguém foi nunca lá. E se receber um não, nós vamos só aceitar o não, a gente não vai lá brigar de novo? Não, a gente tem que brigar de novo. Né? A gente tem que brigar. Se a gente consegue diminuir a distância, já chega o Oceano Atlântico, né, que já é grande o suficiente. Então, vamos tentar diminuir outras distâncias, como a barreira sanitária e como a importação de cavalos. Né? A gente tem que brigar por isso. E a gente vai brigar por isso. Se a gente vai conseguir, eu não sei, mas que a gente vai brigar, a gente vai. Maravilha. Uma pergunta que rolou aqui, que fala um pouquinho da... Se você vai divulgar, fazer um documento divulgando o plano as propostas antes da eleição, se isso é parte do projeto, fazer um documento Olha, oficial. a gente já tem esse documento pronto, ele já foi entregue para todas as federações. Todas as federações do Brasil, todas elas já têm uma cópia desse documento, inclusive com a minha assinatura. Tá? Ele está assinado. Para deixar bem claro, não, isso não é nada fake, está assinado por mim. Tá? Todas as federações já têm isso. Hoje eu não tenho nenhum site, nem nada que eu possa divulgar isso. Então, fica difícil falar assim, eu vou divulgar para todo mundo, mas vou divulgar onde? Né? Eu tenho que pensar a respeito, conversar com o FEF, falar, FEF, como é que a gente pode fazer então para tentar divulgar essas ideias para o público em geral? Mas as federações já têm. Tá? As federações já têm tudo isso na mão delas com a minha assinatura. Maravilha. Eu vou colocar aqui um pedaço de uma pergunta, só para explicar para o pessoal que as perguntas às vezes se escrevem e elas têm um número máximo de caracteres. E aí ela não aparece completa para mim. Eu não sei se eu estou sendo incompetente, mas o Vinícius Miranda, que é um cavaleiro do adestramento, está mandando boa tarde, João e Bárbara. Primeiramente, acho que devemos parabenizar a Bárbara pelo incrível projeto. Minha pergunta é referente ao suporte para os atletas e aí a pergunta não apareceu ao final. Então eu vou... Estou colocando ele aqui para o Vinícius escrever nos comentários e eu ver o final da pergunta para a gente poder fazer. Da mesma forma que tem uma pergunta do Rodrigo Moraes, que fala: sei que a FEI é uma federação equestre internacional. Até quando a Confederação Brasileira será de hipismo?
E aí ele, de novo, o algoritmo corta aqui a quem interessa esse segmento, que sabemos que 65%, de novo, não tem a resposta. Enquanto as pessoas escrevem essas perguntas, tem É o porque eu Bernardo. realmente não entendi a pergunta, não consegui Exatamente, entender. nem eu. Por isso que eu Ah, estou pedindo para eles escreverem. Mas o Bernardo Albuquerque pediu para você falar um pouquinho para da Comissão Jovem e o que ela acha do projeto. essa comissão que tá sendo eleita agora? Eu Deve acho que ser. é. Deve ser. Eu acho um projeto incrível. Eu acho um projeto incrível. Eu acho que o jovem ele tem que ter voz. Eu acho que o jovem ele vê o mundo diferente das pessoas da minha idade, né? A visão de mundo é diferente, a visão de futuro é diferente. E a gente tem que compartilhar isso, porque daí podem vir ideias fenomenais para o desenvolvimento do esporte, né? Eu acho um projeto incrível que, se a gente conseguir chegar lá, a gente pretende manter, né? Eu dei uma olhada no regulamento de inscrição, eu tentei procurar qual seria o prazo dessa gestão, né? Eles são eleitos agora, isso dura até quando? Eu não consegui achar nada a respeito disso. Talvez seja um ano, talvez seja dois, eu não sei, porque fala em jovem, e eles vai rodar a idade, né? Mas eu tenho interesse em continuar esse projeto. Se a gente conseguir chegar lá, a chance de continuar é de 99%. Maravilha. Uma outra coisa que perguntaram aqui várias vezes é sobre o projeto de cavalos novos. Qual é o projeto para os cavalos novos e se tem algum projeto já pensado nessa área? Tá. A diretoria de cavalos novos, a gente está fechando agora essa diretoria, porque a gente tem que buscar as pessoas. E a gente está terminando de fechar e está terminando de escrever o projeto de cavalos novos. Mas eu, Bárbara, tenho uma ideia específica que eu vou compartilhar com esse diretor que a gente está fechando e que eu gostaria que acontecesse, tá? É, eu acho que para te exemplificar a minha ideia específica, eu vou te dar uma frase do meu pai. Meu pai, criador de cavalo, e foi um grande homem, ele falava assim: Bárbara, cavaleiro novo, cavalo velho. Então, Cavalo velho, cavaleiro novo. pois é. Então, é assim que eu penso, sabe? Eu acho que a categoria cavalos novos ela tem que ser reestruturada, ela pode ser melhor pensada, ela já está caminhando bem, mas ela pode ficar melhor. Tá? Eu acho que esse cavalo, ele tem que ter, o cavalo novo, ele tem o seu tempo de maturação. E esse tempo de maturação e de desenvolvimento precisa ir até os 8 anos. Na minha opinião, sim. Vamos ver o que a diretoria vai falar e vamos ver como a gente vai fechar esse projeto. Eu estou te dando a minha opinião pessoal agora. Tá? Claro. Então, na minha opinião, eu acho que ele tem que ir até 8 anos. A gente tem que ter competições para absorver esse cavalo. Eu sei que a conta fica cara pro criador, né? Manter o cavalo na mão dele por 8 anos é uma conta cara, que às vezes não fecha. Mas se a gente pensar em soluções, a gente consegue dar estímulos para que este cavalo fique lá por tanto tempo. Né? E para na hora que ele vender esse cavalo, na hora que vender esse cavalo com 8 anos, ele consiga um valor muito maior do que o original, se ele vendesse ele com 6 ou 7, né? Ou se vendesse com 5. Então, eu acho que o cavalo tem que ficar até os 8. Eu acho que a gente tem que reestruturar tudo. E eu acho que tudo isso tem que acontecer baseado em duas premissas. Primeiro, capacitação dos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento desse animal. Segundo, estímulo para que esse animal fique na mão desse profissional até os 8 anos. Esse estímulo pode ser premiação? Pode, mas não é só isso. A gente sabe que não é só isso. O estímulo pode vir da participação de campeonatos mundiais de cavalos novos. O estímulo pode vir de provas internacionais. O estímulo pode vir até mesmo de um selo único. O cavalo, você paga um selo para esse cavalo quando ele tem 4 anos e esse único selo vai durar até os 8. Se ele ficar lá até os 8. Então, é só uma questão de ter boa vontade, de parar para pensar em boas ideias. Mas o que eu penso é isso. Cavaleiro novo, cavalo velho e vice-versa. Quando eu comprava cavalo para minha filha, quando ela era da categoria de base, ela nunca montou num cavalo que tivesse menos de 10 anos. Nunca. Os cavalos da minha filha sempre tiveram em torno de 11, 12 anos de idade. Eram cavalos maduros, cavalos prontos. E o cavalo tem que passar por essa maturação. Eu acho
prematuro você tirar o cavalo da mão de um profissional e passar por um amador ou por uma criança antes do tempo, pensando que de repente, eu tô valorizando o meu investimento, né? Vou comprar um cavalo novo, vai ficar na mão da minha filha do meu filho por mais anos, essa conta pode sair mais cara ainda, né? Eu acho que tudo isso tem que ser pensado com muito cuidado. Estou dando a minha opinião pessoal e eu espero que essa opinião pessoal esteja refletida no projeto de Cavalos Novos quando ele for finalizado. Maravilha. Eu vou só fazer um comentário aqui, porque o Heraldo Grilo está falando que ele não recebeu a sua carta, o seu projeto, mais de uma vez. E aí eu não sei se não chegou na mão dele, mas como você falou que está em todas as federações... Qual federação, desculpa? Eu acho que ele é da FERJ, não é? Da Federação do Rio de Janeiro. Da Federação do Rio de Janeiro? Eu já vou falar já com o meu secretário, que inclusive está me ouvindo, para enviar. Tá bom. Só porque ele está cobrando aqui, disse que não recebeu, que não recebeu, que não recebeu. Mas qual o nome dele? Heraldo Grilo. O presidente não é o Dô? Eu acho que a carta foi para o Dô. Possa ser. Então, Heraldo, fala desculpa. A carta foi para o Dô. Maravilha. A pergunta do Rodrigo Moraes, só para a gente terminar aquela pergunta que eu coloquei que ficou sem fim, sem pé nem cabeça, está falando se haveria receptividade para ampliarmos os olhares para as demais modalidades. Deve. Inclusive, é aquele negócio. Todo mundo discute muito salto, porque o salto é o esporte mais popular. Mas eu sou do adestramento. Eu fiz tambor na minha adolescência. Então, aonde está tudo isso? Eu acho que a gente tem que pensar no esporte como um todo, né? Eu fui tentar, eu vou até pegar minha cola, porque eu fiz uma cola sobre esse assunto, ainda bem que você perguntou. Eu queria saber quais eram as conquistas dos brasileiros em outras modalidades. Eu não achei. Eu tive que ir para o Google, diga para mim o que a gente tem aí, entendeu? Porque eu não achei. Dentro do site da Confederação, eu não achei. E você sabia, por isso que eu vou olhar a cola, você sabia que o volteio foi 8º lugar em 2006, em Campeonato Mundial. 5º lugar em 2007 e 9º lugar em 2008. A gente está falando, o volteio esteve entre os 10 melhores equipes de um mundial nos anos de 2006, 2007, 2008, e eu não sei se as pessoas sabem disso. Segunda cola, rédeas, 4º lugar no Mundial de 2008 e 2009, e 3º lugar no Mundial de 2006. Rédeas foi medalha de bronze no Mundial de 2006. Quem sabe disso? Enduro, tem várias medalhas em Pan-Americano, e tem várias medalhas de ouro em Pan-Americano, e tem vários bronze em mundiais. Quem sabe disso? Então, olha, aqui meus parabéns para todos os envolvidos nessas conquistas, porque isso é maravilhoso, né? E nós não temos essa informação nem no site, eu fui para o Google procurar. Eu tive que ir no Google e fui fuçar no site da FEI para ver se eu achava resultados de brasileiros. Eu acho que um país que não tem história não tem futuro, sabe? A gente tem que resgatar essa história toda, a história de todas essas modalidades, resgatar os problemas que essas pessoas enfrentam e tentar trabalhar por eles, né? É complicado isso. Você fala assim, poxa vida, eu fui lá, ganhei medalha de ouro num Pan-Americano, no Enduro, e aí se eu quiser saber disso, tem que ir para o Google procurar, né? Porque foi no Google que eu achei. Mas de qualquer forma, gente, meus parabéns, porque não deve ter sido fácil conquistar isso. Maravilha. Vamos lá. Só respondendo aqui, Yuri Conde, ela falou bastante sobre o circuito Norte-Nordeste, falou, na verdade, sobre a fomentação dos circuitos de forma geral. Então, ela falou um pouco das ideias para o além de São Paulo. Porque ele pergunta aqui qual é a ideia do... Você já respondeu sobre o circuito Norte-Nordeste? Já respondeu. É bem legal, inclusive. Vamos ver o que mais temos aqui. O Virtual Stables, que eu não sei quem falou, é possível ter uma diretoria de adestramento que não seja juiz ou juíza? As duas atividades não são conflitantes? São. Eu não sei quem é a sua diretoria, não entramos nesse mérito.
Não, mas de uma certa forma são conflitantes, sim. O diretor, qual é o principal papel do diretor de adestramento ou de qualquer outra modalidade? É pensar no desenvolvimento do esporte. E como ele está diretamente envolvido nos critérios de seleção das equipes, então você não pode julgar, dar a nota e depois sentar numa mesa para discutir critério de seleção e escolher quem vai representar o Brasil. Essas coisas têm que ser distintas, né? Então, o juiz tem que fazer o papel de juiz, ele tem que ser idôneo, ele não tem que ter relacionamento interpessoal com ninguém, ele está lá para avaliar a competição. Né? E a gente tem que ter um outro grupo, que é o grupo que vai olhar essas notas, que é o grupo que vai ver o rendimento desse cavaleiro e decidir quem representa o país. Então, eu acredito que é conflitante sim e que não deve acontecer. Maravilha. A Erika Sportiello, ela entende se não puder, mas ela perguntou se você pode antecipar alguns nomes das diretorias, se você já tem isso planado. Se você não tem problema nenhum. A gente fala disso em novembro, que já fica aí o reconvite para a gente fazer mais um bate-papo lá perto da eleição, que a minha ideia, na verdade, é até, se você topar, e eu vou fazer isso para os outros candidatos, da gente fazer um debate entre os candidatos perto da eleição, para a gente transformar numa coisa um pouco mais debate político, perguntas e respostas, para vocês se perguntarem, né? Tá certo. Eu não tenho todos os cargos preenchidos, eu já tenho alguns, outros ainda não, porque a gente tem, ainda bem, a gente ainda tem um pouco de tempo para conseguir terminar de montar esse quebra-cabeça, porque na verdade isso é um quebra-cabeça. Por que é um quebra-cabeça? Porque eu quero gente com cabeça de vanguarda trabalhando conosco. Entendeu? E às vezes é difícil você encontrar essa pessoa, né? Então tem que ser pessoas que pensem grande, que pensem para frente. Então eu já tenho alguns nomes já escolhidos, outros ainda não. Por respeito aos que ainda não forem os cargos que estão em aberto, eu prefiro não dizer os que já estão fechados, né? Porque daí você fica numa situação complicada. Mas me comprometo, assim que tudo estiver fechado e todos os cargos preenchidos, em voltar a passar para você, Marcão. E aí, de repente, você pode divulgar isso. Maravilha. O Nilson Leite está perguntando quem são os outros candidatos. Nilson, eu não sei, eu acho que o Ronaldo vai concorrer à reeleição e eu tenho uma live com ele, eu acho que na semana que vem, eu não fechei a data, para também dar o espaço para ele. Mas, de qualquer maneira, só para continuar aqui, só respondendo também o Tigrão, o Luiz Felipe de Azevedo, pai, ele está o tempo todo perguntando quem é o patrocinador. Quem é o patrocinador? Eu acho que se você não falou quem era o patrocinador de começo, é porque o patrocinador ainda não é para ser divulgado, vai ser divulgado quando tudo estiver fechado e você for eleita. E eu só estou explanando para ele que eu não tenho medo de perguntar, mas eu não perguntei porque eu imagino qual é a resposta. Mas, então, Marco, mas é o seguinte, eu inclusive tenho um contrato de confidencialidade com esse patrocinador. Ele vai ser divulgado após a eleição. Então tá bom, porque gente. é uma conquista pessoal minha, então nós fizemos um contrato de confidencialidade, é uma instituição financeira, isso eu posso falar. Espetacular. Então, gente, Tá bom? Quem sabe a gente descobre. Essa é uma pergunta difícil, eu acho que não sei até onde a gente consegue responder ela, mas o Marcelo Arteaga, e é um cara que a gente falou esses dias, tive uma longa conversa com ele sobre capacitação, que é uma coisa que ele sonha muito, e ele fala, você acha possível capacitar os instrutores de equitação exclusivamente com ensino à distância? Com qual conteúdo e prazo? Tá, eu acho que não. A gente trabalha com esporte. Esporte é prática. Se você não pratica, você não aprende, tá? Mas a gente consegue criar várias outras situações. Então, como aulas demonstrativas, que a gente consegue gravar essas aulas, onde um instrutor mostra o exercício que ele está fazendo, explica o porquê desse exercício, explica em que objetivo ele chega com esse exercício que ele está praticando naquele momento, com aquele aluno, com aquele cavalo. A gente consegue montar pacotes assim, para resolver problemas pontuais, tá? A gente consegue fazer também muito trabalho de teoria, então todo embasamento teórico sobre as técnicas de equitação, sobre preparação de cavalo e cavaleiro, a gente consegue ampliar esse horizonte
como o trabalho do corpo da própria criança, do próprio aluno, entendeu? Como prevenção de lesão desse aluno. Então, a gente consegue aumentar a gama de informação a ser passada nessa capacitação, tá? Vai ter que ter um momento em que o instrutor vai precisar da aula prática. Tanto que o EAD ele é conhecido por ser em torno de 30% a 40% presencial, 60% a 70% virtual. Então, a gente tem que manter essa proporcionalidade quando a gente for montar um curso. Mas a gente consegue ganhar um tempo gigante através da aula de ensino à distância. A gente ganha tempo e ganha volume, porque a gente atinge várias pessoas ao mesmo tempo, né? E aí, principalmente no momento da avaliação, porque esses instrutores serão avaliados, será feito um processo de avaliação para eles. Então, no momento da avaliação, isso vai acontecer presencialmente. Maravilha. Por quanto tempo, né? Faltou responder por quanto tempo. Qual Ao o longo prazo, de... né? A gente quer proporcionar cursos diferentes, de níveis diferentes ao longo dos 4 anos. A gente vai ter um foco maior no primeiro ano, para tentar formar o maior número de pessoas possíveis, né, para dar vazão para isso. Então, a gente vai ter um foco especial para o primeiro ano, mas a gente vai manter essa capacitação ao longo dos 4 anos de gestão. Espetacular. Só para fazer uma resposta aqui rápida, queria, na verdade, agradecer as pessoas que estão respondendo as pessoas nos comentários, porque facilita muito o meu trabalho. Quando alguém dá uma resposta de alguém que eu teria que parar para dar, é maravilhoso. Então, obrigado, gente. É um super avanço que vocês me dão. Responderam agora o Felipinho. E o Marcelo Arteaga quer saber quem é que cria o conteúdo. Eu acho que isso aí é um pouco mais para frente na hora de desenvolver isso, né? Não, assim, como eu falei logo bem no comecinho, que cada diretoria vai criar o seu grupo de estudo. Esse grupo de estudo, ele vai avaliar os problemas que a modalidade tem e o que precisa fazer para melhorar. Ali dentro desse grupo de estudo, também através desse grupo de estudo, também será desenvolvido o conteúdo desses cursos, né? Então, a gente não pode lançar um curso sem saber se ele tem aceitabilidade, ou saber se esse curso vai resolver o problema lá da ponta. Então, primeiro a gente vai conhecer a ponta, né? Nós vamos fazer um levantamento de todos os problemas, necessidades e deficiências que existem através das federações. A gente vai utilizar as federações para fazer isso, a gente vai recolher esse material, aí esse grupo de estudo vai preparar o conteúdo desses cursos e depois a gente vai lançar. Tá? Então, a gente vai demorar em torno aí de 6 meses só para conseguir fazer esse levantamento e preparar esse material de ensino, né? E os segundos 6 meses, já que a gente quer ter um foco maior no primeiro ano, os segundos 6 meses para aplicar esses cursos online ou à distância, dependendo do método que a gente for utilizar. E esse ciclo ele vai se repetir a cada ano. Né? Quando chegar no ano seguinte, a gente não vai precisar mais de 6 meses para mapear o público, para mapear esse aluno, né? Ou esse instrutor, ou esse oficial. A gente consegue fazer isso num prazo mais curto, porque a gente já teve a experiência do ano anterior. Então, a gente consegue dar cursos de uma duração mais longa ou dar mais cursos de curtas duração com mais frequência, aumentando a frequência desses cursos. Maravilha. Tem aqui uma pergunta que eu acho não uso a palavra capciosa, mas com toda essa transparência, quais serão as punições para gestões com irregularidades? É as federações, ele está falando? Sim. Nós... Pode responder as duas... Bom, é difícil você falar em punição, porque a CBH não é, na verdade, um órgão punitivo. Ele é um órgão orientador. Né? A principal função da confederação é orientar e oferecer estrutura para desenvolvimento do esporte, não punir. Né? Eu acho que a punição não cabe a nós. Eu acho que o que cabe sim é uma orientação. Se a gente perceber que existe realmente uma má gestão, a gente pode orientar como essa gestão deve ser feita e a gente pode abrir aos olhos das entidades filiadas a essa federação. Olha, a sua federação está trabalhando errado. Na verdade, a punição vem na eleição, né? A punição acontece lá. Uma gestão errada não vai ser votada de novo. Eu acho que a punição está aí, em você não conseguir mais voltar a desenvolver o seu trabalho como presidente de uma federação, alguma coisa nesse sentido. Maravilha. A Roberta Marta fez uma pergunta que eu acho muito legal. Os jovens atletas sonham em ser profissionais. Eles poderão ter acesso aos conteúdos de preparação ou isso será restrito somente aos instrutores? E aí não tem o final da pergunta de novo, mas eu imagino que a pergunta... Deve ser o curso de capacitação de instrutores.
E aos cursos, esses cursos que você está falando, se os jovens, se isso será de livre acesso, se as pessoas têm como ter acesso, ou somente se você for um instrutor. Não, eu acho que conhecimento tem que ser democrático e ele não pode ser restrito. Quando nós lançarmos um curso, o objetivo do curso é capacitação de instrutor. Quem participa desse curso? Todo mundo que quiser ser instrutor. Entendeu? E se ele é maior de 18 anos, dependendo do grau de exigibilidade que esse curso possa vir a requerer, entendeu? Se precisa ter uma idade mínima, vai depender da formatação do curso, mas o conhecimento ele tem que ser democrático, ele tem que ser para todos. A gente abriu um curso para todas as pessoas interessadas. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, porque aí tem de novo, como eu falei, várias perguntas repetidas. Pessoas querendo saber de novo sobre o projeto de Cavalos Novos Senior Top, já falamos. Projeto de incentivo ao esporte no Norte e Nordeste, já falamos. Deixa eu ver. É outra pergunta que ela está sem final, eu vou colocar aqui para a pessoa poder escrever. O Brasil tem a terceira maior tropa de cavalos do mundo, e obviamente não é do hipismo. Você imagina que a CBH mais integrada ao seu segmento equestre brasileiro, e não aparece a resposta no final da pergunta, então, revista Horse, por favor. Eu acho que a gente pode fazer um comentário a esse respeito, né? O Brasil é a terceira maior tropa de cavalos do mundo, perdendo só para a China e México. A gente tem, eu acho que em torno de 5,9 milhões de cavalos ali, né? Dá um número mais ou menos esse, quase 6 milhões de cavalos. Entre todas as raças. Se a CBH tem 9 modalidades, e a gente está falando nessas 9 modalidades, a gente tem cavalo brasileiro de hipismo, a gente tem lusitano, a gente tem cavalos importados de celas europeias, a gente tem manga larga, a gente tem quarto de milha, a gente tem árabe. Então, se a gente for pensar que a CBH é responsável por isso tudo, então o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer, estar próximo das associações de criação desses animais. Né? Como é que a gente tem quase 6 milhões de cavalos espalhados pelo Brasil e a gente não tem conhecimento ou não está perto deles ou não aproxima essa associação do público-alvo que é quem vai montar esse cavalo? A CBH tem 9 modalidades, a gente tem que olhar para as 9, a gente tem que olhar para os 6 milhões de cavalos que a gente tem espalhado pelo país e aproximar. Eu acho que esse é o principal foco. Trazer essas associações para perto da gente, trazer para uma conversa e colocar perto de quem precisa desses animais. Espetacular. Bárbara, a gente voltou, acho que esse assunto seu do ensino à distância está causando uma comoção na comunidade inteira. Comentário sobre isso. E uma das perguntas que veio aqui, que eu achei bem curiosa, é o seguinte: vocês imaginam algum tipo de validação para tirar esse curso? Vocês imaginam algum tipo de exigência? Você valida a pessoa por resultado? Eu vou tentar ler a pergunta aqui para ver se ela faz sentido. Para esse curso ou validação de instrutor, teria algum critério para que você pudesse tirar essa licença sem o curso? Tipo, resultado em provas, como se fosse uma aprovação por mérito? Ou não? A gente vai institucionalizar que tem que ter o curso para ser instrutor e isso é uma obrigação de quem trabalha com esporte. Olha, eu acho que tudo faz parte de um processo evolutivo. Eu não posso simplesmente, se chegar à presidência, assumir o cargo em janeiro e falar, a partir de agora você tem que ter uma credencial da CBH para poder trabalhar. Isso é impossível, a gente arrebenta com o mercado, entendeu? A gente arrebenta com as escolas, isso é impossível. Mas eu acho que o nosso principal objetivo, pelo menos em princípio é assim que eu vejo, é melhorar a performance e o trabalho do instrutor. Esse é o nosso objetivo. Não é exatamente controlar e punir e caçar a licença ou falar você não trabalha mais, tirar o emprego da pessoa. Não, não é isso. O que a gente quer é dar para essa pessoa mais conhecimento, melhorar o conhecimento dessa pessoa e ajudar essa pessoa a trabalhar melhor. Porque quem vai ter o reflexo disso é a criança que treina com ele. Né? Então, é isso que a gente quer. A gente quer começar a empurrar daqui para refletir lá na frente, daqui a 10 anos, na criança montando melhor e se tornando um profissional melhor, né? Então, agora, chegou a água, você não botou fogo em nada. Desculpa, eu não aguentei, eu tive que comentar. Graças a Deus,
Então vai lá. Eu acho que isso é o fundamental, entendeu? É isso que a gente quer. A gente não tem nenhuma intenção de cercear ou de criar regras ou de bloquear. Não. A gente quer melhorar o que já tem. Então, a gente sabe que alguns instrutores têm curso de formação, outros não, têm só a prática. Né? Uma escolinha longe de algum centro grande, o instrutor que trabalha lá, ele tem a prática do dia a dia, porque ele montava a cavalo, ele fazia assim, aí ele ensina para a criança. O que a gente quer é dar condição para esse cara dar uma aula melhor. O que a gente quer é poder unificar o estilo nacional de equitação. A gente quer poder dar uma cara para a equitação nacional. Não cerceando ou criando regras, mas ensinando como fazer um trabalho que já é bom fazer melhor. Maravilhoso, Essa é a Bárbara. ideia dos cursos de capacitação. Espetacular. Bárbara, existe uma pergunta que já rolou aqui no chat, no particular, que é uma pergunta que eu acho que ela não diz necessariamente a sua gestão, mas ela diz uma forma de abordar e de imaginar política de forma geral, que é se existe alguma intenção, ou se você concorda, você discorda, da forma de eleição ser feita indiretamente. Se existe um sonho da gente conseguir colocar que os cavaleiros e os federados e confederados votem para presidente, ou se isso está muito bem do jeito que está, sendo as federações que englobam essa resposta. Não, eu acho que o legal seria uma situação completamente democrática, eleições diretas já. Eu acho que isso seria o legal. Eu não sei como isso funciona, né, em nível de estatuto. Eu não sei como. Eu vou ter que pesquisar mais a fundo, porque eu realmente não sei te responder. Eu não sei se existe alguma restrição em relação ao Comitê Olímpico Brasileiro. Eu não sei. Porque, que eu saiba, todas as confederações esportivas são votadas por suas federações. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Não tem nenhuma confederação, não que eu saiba, tá? Que não existe nenhuma confederação esportiva que tenha voto direto. Eu acho que isso não acontece. A gente pode pesquisar, a gente pode ir a fundo, mas eu acho que isso não acontece. Mas que eu sou a favor das diretas já, eu sou super a favor. Porque a gente vai trabalhar para eles. Né? O objetivo é trabalhar e desenvolver uma boa estrutura para quem pratica o esporte, para quem vive do esporte. Né? Então, nada mais justo do que eles pensarem nisso. Mas eu não sei se existe alguma restrição, e é bem provável que exista, senão as confederações poderiam trabalhar distintamente, cada uma da outra, né? Uma com eleições diretas, outra com eleições por federação, mas eu acredito que deva haver alguma restrição nesse sentido, porque todas as confederações de qualquer esporte ela é votada através de suas federações. Maravilha. Bárbara, eu acho que não tenho como agradecer esse papo. Eu acho que para quem acompanhou foi esclarecedor demais. Foi Que incrível bom. ter esse conteúdo e ouvir um pouco o que você está pensando, sair daquele lugar do quem é a Bárbara, ou de como eu ouvi de muitas pessoas, a mãe da Kika. Pois é. Não, você quer saber que eu fiquei muito orgulhosa porque a minha referência é quem é a Bárbara, a mãe da Kika. Me deu um baita orgulho por assim, minha filha é famosa. Mas eu queria agradecer o seu tempo com a gente. Eu acho que assim, como eu tenho feito com todos, eu estou super aberto para a gente fazer mais um papo mais para frente, se as pessoas pedirem, se você achar que precisa. Os meus canais de contato continuam todos abertos para você e para todo mundo que quiser participar. Mas eu queria agradecer a sua presença imensamente e me colocar à disposição se você precisar também de alguma coisa. Lembrar as pessoas que não estou partidarizando, porque já mandaram mensagem, você está se vendendo. Não, não é isso. Eu estou abrindo o espaço para ela falar, da mesma forma que eu estou abrindo espaço para o Ronaldo, que eu acho que é o candidato. Eu não sei se você sabe quem são os outros candidatos. Por Perguntaram. enquanto, eu só sei que o Ronaldo tem intenção. Eu não sei se tem mais alguém. É isso, eu não sei quem são, então, desculpa, é uma informação que eu não tenho para dar para as pessoas. As pessoas perguntaram aqui, eu até perguntei para os universitários no WhatsApp para ver se alguém sabia. Ninguém soube me responder. Então, queria agradecer a sua presença, agradecer por você ter colocado à disposição e ter se colocado a cara a tapa, porque não é fácil. Então, parabéns, obrigado. E a gente está aí falando, comunicando. Esse arquivo vai continuar salvo para quem quiser um dia checar e depois um dia falar sobre isso, tá bom?
Marco, eu que agradeço a chance de poder expor as ideias, porque é difícil você ter um espaço desse, né? Quem é ela e por que ela quer expor as ideias? E você me deu essa chance. Então, muito obrigada. Obrigada para todo mundo que participou, que está aí, que olhou, que perguntou. Eu também, muita gente tem meu celular, o que se quiser me ligar, pode perguntar. Eu vou estar aberta sempre. E vamos que vamos, quem sabe dá certo. Quem sabe? Bárbara, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Lembrando que amanhã, se tudo der certo nesse sentido, eu não vou garantir com vocês. Às 3 da tarde a gente tem entrevista com o Marco Kutscher, cavaleiro alemão. Posso estar equivocado nessa informação, mas acho que ele é alemão. E às 8 da noite a gente fala com o Totti para contar um pouco da história aí, um pouco mais no meu esquema clássico de live. Obrigadão a todo mundo que participou Obrigada. e até amanhã. Obrigada. Tchau. Até. Obrigado, Tchau, Bárbara. tchau. Tchau.